Parte 1. Marsella, a chegada. No dia 28 de fevereiro de 1815, o vigia de Notre-Dame de la Garde avistou os 3 mastros do Faraó, veleiro proveniente de Esmirna, Trieste e Nápoles. Como de praxe, um piloto costeiro partiu imediatamente do porto, passou rente ao castelo de Ife e abordou a embarcação entre o cabo de Mourgion e a ilha de Rio. Como de praxe também, não demorou para a plataforma do Fort St-Jean ficar apinhada de curiosos, pois a chegada de um paquete é sempre um grande acontecimento em Marsella, sobretudo quando este paquete, como Faraó, foi construído, aparelhado e arrimado nos estaleiros da velha Fócida, quando pertence a um armador da cidade. Enquanto isso, o brigue avançava. Atravessara com destreza o estreito que algum abalo vulcânico escavou entre a ilha de Calazaregne e a ilha de Jarus. Dobrara Pomegui e seguia em frente sob suas 3 velas da Gávea, sua polaca e sua brigandina, mas tão lentamente, de modo tão triste, que os curiosos, com instinto que pressagia desgraça, perguntavam-se que incidente poderia ter acontecido a bordo. Os peritos em navegação, porém, constatavam que se porventura um incidente acontecera, não devia ter sido no corpo da embarcação, pois essa avançava nas perfeitas condições de um navio normalmente pilotado. A âncora estava no poço, os onvés dos grupéis desenganchados, e ao lado do piloto que se preparava para manobrar o Faraó, pelo estreito acesso ao porto de Marsella, postava-se um moço de gestos rápidos e olhar irrequieto, que supervisionava cada movimento do paquete e repetia cada ordem do piloto. A vaga ansiedade que pairava sobre a multidão afligia especialmente um dos espectadores da esplanada de Saint-Jean, e a tal ponto que ele não conseguiu esperar a entrada do paquete no porto. Pulou dentro de um bote e ordenou que remassem na direção do Faraó, ao qual alcançou em frente à enseada do La Réserve. Ao ver aquele homem chegar, o jovem marujo deixou seu posto ao lado do piloto e foi com o chapéu nas mãos apoiar-se na murada da embarcação. Era um rapaz de 18 ou 20 anos, alto, esbelto, com bonitos olhos negros e cabelos de ébano. Havia em toda a sua pessoa aquela expressão de calma e resolução peculiar aos homens acostumados a enfrentar o perigo desde a infância. Ah, é você, Dantes, gritou o homem do bote. O que aconteceu? E por que essa atmosfera sombria espalhada por todo o seu costado? Uma grande desgraça, senhor Morrel, respondeu o moço. Uma grande desgraça, sobretudo para mim. Na altura de Civitavecchia, perdemos o nosso bravo capitão Leclerc. E a carga? Perguntou ansiosamente o armador. Chegou sã e salva, senhor Morrel, e acho que ficará satisfeito nesse aspecto, mas o coitado do capitão Leclerc. Que houve com ele? Perguntou o armador com a expressão visivelmente aliviada. O que aconteceu com esse bravo capitão? Faleceu. Caiu no mar. Não, senhor. Morreu de uma febre cerebral, em meio a terríveis sofrimentos. Depois, voltando-se para os seus homens, gritou, todos em seus postos para fundear. A tripulação obedeceu. No mesmo instante, os 8 ou 10 marinheiros que a compunham lançaram-se uns nas escotas, outros nos braços, outros nas adriças, outros nas carregadeiras de latina, e finalmente os demais nas alças das velas. O jovem marujo observou displicentemente aquele começo de manobra, e certificando-se de que suas ordens seriam executadas, voltou-se para o seu interlocutor. E como essa desgraça aconteceu? Perguntou o armador, continuando a conversa no ponto em que o jovem marujo a deixara. Meu Deus, senhor, da forma mais imprevista. Após uma longa confabulação com o comandante do porto, o capitão Leclerc partiu muito agitado de Nápoles. 24 horas mais tarde, a febre tomou conta dele. 3 dias depois, estava morto. Providenciamos um funeral modesto e ele repousa, decentemente amortalhado numa rede, com um projétil de 36 nos pés e um na cabeça, na altura da ilha de El Giglio.
Trouxemos sua cruz de honra e sua espada para a viúva. Quem diria? Continuou o rapaz com um sorriso melancólico. Lutou durante 10 anos contra os ingleses e foi morrer como todo mundo na cama. Ora é a vida, meu caro Edmond, prosseguiu o armador, que parecia cada vez mais consolado. Todos nós morremos, e os velhos têm que dar lugar aos jovens. Sem o que não haveria progresso. E na medida em que você me garante que a carga encontra-se em bom estado, Senhor Morrel, respondo por ela. Eis uma viagem que, na minha opinião, não deve lhe render menos de 25 mil francos de lucro. Quando deixaram para trás a Torre Redonda, preparar para orçar as mezenas, a Latina e a Brigandina, gritou o jovem marujo, e rápido. A ordem foi executada, quase tão prontamente quanto no manual de guerra. Amainar e orçar tudo. A última ordem. Todas as velas foram arriadas, e o paquete avançou quase imperceptivelmente, valendo-se exclusivamente do seu impulso. E agora, se quiser subir, Sr. Morrel, convidou Dantes, percebendo a impaciência do armador. Eis o seu contador, o Sr. Danglas, saindo da cabine. Ele lhe dará todas as informações que desejar. Quanto a mim, devo preparar a ancoragem e vestir o luto na embarcação. O armador não esperou um segundo convite. Agarrou o cabo que Dantes lançou e, com uma destreza digna de um homem do mar, subiu os degraus que haviam sido presos no casco abaulado do paquete, enquanto Edmond, retomando seu posto de imediato, cedia a palavra àquele que anunciara como Danglas e que, saindo de sua cabine, avançava efetivamente na direção do armador. O recém-chegado era um homem de 25 a 26 anos, de fisionomia soturna, subserviente com os superiores, insolente com os subordinados. Portanto, além de exibir o título de contador, que sempre foi motivo de repulsa entre a marujada, era tão mal visto pela maioria da tripulação quanto Edmond Dantes, ao contrário, era bem quisto. E então, Sr. Morrel, disse Danglas, já soube da desgraça, não soube? Soube, pobre capitão Leclerc. Era um homem corajoso e honesto. E, sobretudo, um excelente marinheiro, envelhecido entre o céu e a água, como convém ao encarregado dos interesses de firma, tão importante quanto a casa Morrel e Filho, respondeu Danglas. Por outro lado, disse o armador, acompanhando Dantes com os olhos, o qual procurava um local para fundear. Não acho que seja preciso ser tão velho quanto o senhor diz, Sr. Danglas, para conhecer seu ofício, e aqui está o nosso amigo Edmond, que exerce o dele. Me parece como homem que não precisa pedir conselho a ninguém. É verdade, disse Danglas, lançando a Dantes um olhar oblíquo, no qual brilhou uma faísca de ódio. Sim, ele é jovem, e não hesita diante de nada. Mal o capitão morreu, assumiu o comando sem consultar ninguém, fazendo-nos perder 1 dia e meio na ilha de Elba, em vez de retornar diretamente para Marsella. No que se refere a assumir o comando do navio, disse o armador, era seu dever como imediato. Já quanto a perder 1 dia e meio na ilha de Elba, cometeu um erro, a menos que a embarcação estivesse avariada e precisasse de reparos. O paquete estava tão bem de saúde quanto eu estou, e como espero que o senhor esteja, Sr. Morrel, e aquele dia e meio foi perdido por puro capricho, pelo simples prazer de desembarcar. Dante, chamou o armador, voltando-se para o rapaz, venha cá. Perdão, senhor, disse Dantes, serei todo seu daqui a um instante. Então, dirigindo-se à tripulação, deitar ferros, ordenou. A âncora caiu no mesmo instante, e a corrente desceu estrepitosamente. Dantes permaneceu em seu posto, a despeito da presença do piloto, até que essa última manobra se concluísse. Em seguida, arriar flâmula a meio mastro, enrolar o pavilhão, cruzar as vergas. Como pode ver, disse Danglas, ele já se julga capitão, pode acreditar.
E o é de fato, replicou o armador. Sim, senhor Morrel. Faltou apenas a sua assinatura e a do seu sócio. Ora, por que não o deixaríamos no posto? Perguntou o armador. É moço, sei disso, mas me parece talhado para coisa e já bastante experiente. Uma nuvem atravessou a fronte de Douglas. Perdão, senhor Morrel, disse Dantes, aproximando-se. Agora que o paquete encontra-se ancorado, estou à sua disposição. Me chamou, não foi? Douglas recuou um passo. Eu gostaria de saber por que fez a escala na ilha de Elba. Ignoro, senhor. Foi para executar uma última ordem do capitão Leclerc, que ao morrer entregou-me uma encomenda destinada ao grão-marechal Bertrand. Então esteve com ele, Edmond? Com quem? Com o grão-marechal. Sim. Morrel olhou à sua volta e puxou Dantes à parte. E como vai o imperador? Indagou, vivamente interessado. Bem até onde os meus olhos puderam julgar. Então esteve também com o imperador. Ele entrou nos aposentos do marechal enquanto eu estava lá. E falou com ele. Na verdade, foi ele quem falou comigo, senhor, respondeu Dantes sorrindo. E o que ele disse? Fez-me perguntas acerca do paquete, sobre a data de sua partida para Marsella, a rota que fizera e a carga que transportava. Creio que se o paquete estivesse vazio e eu fosse o dono, sua intenção teria sido comprá-lo, mas esclareci que eu não passava de um simples imediato e que a embarcação pertencia à casa Morrel e Filho. Ah, ele disse, eu a conheço. Os Morrel são armadores de pai para filho, e havia um Morrel servindo no mesmo regimento que eu, quando fiquei aquartelado em Valence. Por Deus é a pura verdade, exclamou o armador exultante. Era Policar Morrel, meu tio, mais tarde promovido a capitão. Dante, se disser ao meu tio que o imperador lembrou dele, vai fazer o velho resmungão chorar. Vamos, vamos, continuou o armador, batendo amistosamente no ombro do rapaz. Você agiu corretamente, Dantes, seguindo as instruções do capitão Leclerc e fazendo escala na ilha de Elba. Embora se souberem que entregou uma encomenda para o marechal e conversou com o imperador e isso possa comprometê-lo. Em que isso poderia me comprometer, senhor? Perguntou Dantes. Sequer imaginam do que se tratava, e o imperador me fez apenas as perguntas que teria feito a qualquer forasteiro. Mas, perdão, observou, eis que chegam o departamento sanitário e a aduana. O senhor me dá licença, não? Vá, vá, meu caro Dantes. O rapaz se afastou, e enquanto se afastava, Douglas se aproximou. E então ele perguntou, será que ele lhe deu boas razões para ter fundeado em Porto Ferraio? Excelentes, meu caro senhor Douglas. Ah, melhor assim, se respondeu, pois é sempre desagradável ver um colega descumprindo o seu dever. Dantes cumpriu dele, respondeu o armador, e não há nada a lhe censurar. Foi o capitão Leclerc quem ordenou essa escala. A propósito do capitão Leclerc, ele não lhe entregou uma carta? Quem? Dantes. A mim, não. Então havia uma carta? Acho que além da encomenda, o capitão Leclerc deu uma carta. De que encomenda está falando, senhor Douglas? Mas daquela que Dantes deixou ao passar por Porto Ferraio. Como sabe que havia uma encomenda a ser deixada em Porto Ferraio? Douglas ficou vermelho. Eu estava passando em frente à porta do capitão, que estava entreaberta, e eu vi entregar essa encomenda e essa carta a Dantes. Ele não me falou nada sobre isso, disse o armador, mas se estiver com a carta, vai entregá-la a mim. Douglas refletiu por um instante. Nesse caso, senhor Morrel, por favor, não comente nada disso com Dantes. Posso estar enganado. Nesse momento, o rapaz voltava. Douglas se afastou. E então, meu caro Dantes, está liberado? Perguntou o armador. Sim, senhor. Não demorou muito?
Não. Entreguei a lista de nossas mercadorias aos funcionários da aduana. Quanto à estocagem, ela mandou um homem junto com o piloto costeiro, a quem entreguei nossos papéis. Então não tem mais nada a fazer aqui? Dante jogou um rápido olhar em torno de si. Não, está tudo em ordem, respondeu. Agora pode vir jantar conosco? Peço desculpas, Sr. Morrel, 1000 desculpas, mas devo a minha primeira visita ao meu pai. Nem por isso fico menos agradecido pela honra que me faz. Está certo, Dantes, está certo. Sei que é um bom filho. E, perguntou Dantes com certa hesitação, ele vai bem, o meu pai, o senhor sabe? Creio que sim, meu caro Edmond, embora não tenha visto. Ele fica fechado em seu quartinho. Pelo menos isso prova que não lhe faltou nada durante a sua ausência. Dantes sorriu. Meu pai é orgulhoso, senhor. Ainda que lhe faltasse de tudo, duvido que pedisse qualquer coisa a quem quer que fosse, exceto a Deus. Assim seja. Depois dessa primeira visita, contamos com você. Peço desculpas novamente, Sr. Morrel, mas após essa primeira visita, há uma segunda que não me fala menos ao coração. Ah, é verdade, Dantes. Estava esquecendo que entre os catalões alguém a esperá-lo, com não menos impaciência que seu pai. É a bela Mercedes. Dantes sorriu. Ah, exclamou o armador, isso não me surpreende, pois por 3 vezes ela veio me pedir notícias do faraó. Caramba, não tendo que se queixar, Edmond. É realmente uma bela namoradinha. Não é minha namoradinha, senhor? Disse gravemente o jovem marujo. É minha noiva. Dá tudo na mesma, disse o armador rindo. Não para nós, senhor, respondeu Dantes. Certo, certo, meu caro Edmond, continuou o armador, não vou mais segurá-lo. Você cuidou tão bem dos meus negócios, que lhe concedo o tempo que quiser para cuidar dos seus. Precisa de dinheiro? Não, senhor. Economizei todo o meu salário, isso é, quase 3 meses de soldo. Você é um rapaz organizado, Edmond? Não se esqueça de que tem um pai pobre, Sr. Morrel. Sim, sim, sei que é um bom filho. Vá então visitar o seu pai. Também tem um filho, e detestaria aquele que, após uma viagem de 3 meses, o retivesse longe de mim. Posso ir então, disse o rapaz cumprimentando-o. Sim, mas não tem mais alguma coisa para me contar? Não. O capitão Leclerc, antes de morrer, não lhe entregou uma carta para mim? Ele estava impossibilitado de escrever, senhor, mas isso me lembra que preciso lhe pedir 15 dias de folga para se casar. Em primeiro lugar, depois para ir a Paris. Bom, terá o tempo que quiser, Dantes. O descarregamento do paquete nos tomará umas boas 6 semanas, e não vamos partir antes de 3 meses. Porém, dentro de 3 meses, contamos com você aqui. O faraó, continuou o armador, batendo no ombro do jovem maruju, não pode partir sem o seu capitão. Sem o seu capitão, surpreendeu-se Dantes, com os olhos cintilando de alegria. Preste muita atenção no que está dizendo o senhor, pois acaba de atender às esperanças mais recônditas do meu coração. Teria intenção de me nomear capitão do faraó. Se dependesse só de mim, estenderia minha mão agora, meu caro Dantes, e lhe diria, negócio fechado, mas tem um sócio e você conhece o provérbio italiano. Mas pelo menos metade da empreitada está feita, pois você já conta com uma voz em 2. Confie em mim para obter a outra, farei o melhor que puder. Senhor Morrel, exclamou o jovem marujo, segurando com lágrimas nos olhos as mãos do armador. Senhor Morrel, agradeço-lhe em nome do meu pai e de Mercedes. Tudo bem, Edmond. Existe um Deus nos céus para as pessoas de valor. Que diabos! Vá visitar o seu pai, vá visitar Mercedes e venha me procurar depois. Mas o senhor não quer que eu o leve de volta à terra firme? Não, obrigado. Tenho que verificar as contas com Danglars.
Ficou satisfeito com ele durante a viagem? Depende do sentido que atribui à pergunta, senhor. Se é como bom marinheiro, não. Pois acho que não gosta de mim desde o dia em que cometi a tolice, depois de uma desavença com ele, de lhe sugerir uma escala de 10 minutos na ilha de Monte Cristo para resolvermos nosso entrevero. Sugestão que errei ao fazer, e que ele por sua vez acertou ao recusar. Se é como administrador que me pergunta, creio que não há nada a ser dito e que ficará satisfeito com a maneira como seus negócios foram conduzidos. Mas, perguntou o armador, me diga, Dantes, se você fosse o capitão do faraó, manteria Danglars sem ressentimento? Capitão e imediato, senhor Morrel, respondeu Dantes, terei sempre o maior respeito por quem conta com a confiança dos meus patrões. Ótimo, ótimo, Dantes. Vejo que é um excelente rapaz em todos os aspectos. Não vou mais segurá-lo. Vá, pois. Vejo que está com sebo nas canelas. Tenho então minha folga? Perguntou Dantes. Vá, estou lhe dizendo. Permite que use seu bote? É seu. Até breve, senhor Morrel, e 1000 vezes obrigado. Até breve, meu caro Edmond, e boa sorte. O jovem marujo pulou no bote, sentou-se na polpa e deu ordens para portar na cabiere. 2 marinheiros vergaram-se sobre os remos, e a embarcação deslizou tão rapidamente quanto é possível fazê-lo, em meio às 1000 barcaças que obstruem a espécie de rua estreita que conduz entre 2 renques de navios, da entrada do porto aos cais de Orleans. O armador seguiu sorrindo com os olhos até a beira-mar. Viu pular para as lajes do cais e logo se perder no meio da multidão colorida, que de 5 da manhã às 9 da noite entope essa famosa rua de Canabier, da qual os fócidos modernos têm tanto orgulho, que chegam a dizer com a maior seriedade do mundo, e com o sotaque que dá tanto caráter ao que dizem, se Paris tivesse a Canabier, Paris seria uma pequena Marsella. Ao se voltar, o armador encontrou Danglars, aparentemente esperando suas ordens, mas na realidade acompanhando como ele o jovem marujo com o olhar. Havia, porém, uma grande diferença na expressão do duplo olhar que seguia o mesmo homem. Obrigado, obrigado. Felizmente não preciso de nada. Volta e meia, na verdade. São os outros que precisam de mim. Dantes fez um gesto. Não digo isso pensando em você, rapaz. Eu emprestei-lhe dinheiro, você me pagou. Assim se comportam 2 bons vizinhos, estamos quites. Nunca estamos quites com os nossos credores, disse Dantes, pois quando não lhes devemos mais dinheiro, lhes devemos gratidão. Para que tocar nesse assunto? O que passou, passou. Falemos do seu feliz retorno, rapaz. Eu estava a caminho do porto para me abastecer de tecido marrom e encontrei o amigo Danglars. Você em Marsella? Pois é, que remédio, ele me respondeu. Eu o julgava em Esmirna. Poderia estar lá, pois de lá retorno. E Edmond, onde está o menino? Na casa do pai, provavelmente, respondeu Danglars. E aqui estou, continuou Caderousse, para ter o prazer de apertar a mão de um amigo. Esse bom e velho Caderousse gosta tanto de nós, disse o velho. Claro que sim, e de uma maneira especial, uma vez que gente honesta é coisa rara. Mas o mocinho ficou rico, continuou Alfaiate, relanceando o punho de ouro e prata que Dantes pusera sobre a mesa. O rapaz observou o brilho de cobiça cintilando nos olhos negros do vizinho. Imagine, disse ele displicentemente, esse dinheiro não é meu. Eu dizia ao meu pai do medo que tive de lhe faltar alguma coisa na minha ausência, e para me tranquilizar ele esvaziou sua bolsa na mesa. Vamos, pai, continuou Dantes, guarde esse dinheiro no mealheiro, a menos que o vizinho Caderousse esteja precisando, pois nesse caso está ao seu dispor. Não, rapaz, disse Caderousse, não preciso de nada, e graças a Deus a profissão alimenta o homem. Guarde seu dinheiro, guarde, nunca é demais.
o que não impede que eu lhe seja grato pela sua oferta como se aceitasse. Foi de coração, disse Dantes. Não duvido, nossa. Quer dizer então que caiu nas boas graças do Sr. Morrel. Quanta sedução! O Sr. Morrel sempre foi muito bom para mim, respondeu Dantes. Nesse caso, você está errado em recusar-lhe o jantar. Como recusar-lhe o jantar? Interveio o velho Dantes. Ele então convidou para jantar. Sim, meu pai, respondeu Edmond, sorrindo do espanto que causava ao pai o excesso de honra de que era objeto. E por que recusou, filho? Perguntou o velho. Para voltar mais cedo para perto do senhor, meu pai, respondeu o rapaz. Estava ansioso para vê-lo. Isso deve ter contrariado o bondoso senhor Morrel. Voltou à carga, cadeirou-se. Quando se pretende o posto de capitão, é um erro contrariar o seu armador. Expliquei-lhe o motivo da minha recusa, replicou Dantes, e ele entendeu, espero. Que para ser capitão é recomendável bajular um pouco o patrão. Espero ser capitão sem isso, respondeu Dantes. Tanto melhor, tanto melhor. Fará a alegria de todos os velhos amigos, e sei de alguém em algum lugar atrás da cidadela de San Nicolás, que também não ficará zangada com isso. Mercedes? Perguntou o velho. Sim, meu pai, disse Dantes, e com a sua permissão, agora que já ouvi, agora que sei que está bem de saúde e que tem tudo de que precisa, peço licença para ir visitar os catalães. Vá, meu filho, disse o velho Dantes, e que Deus o abençoe com sua mulher, como me abençoou com meu filho. Sua mulher, disse, cadeirou-se. Como vai rápido, seu Dantes. Parece-me que ela ainda não é. Não, mas segundo todas as probabilidades, respondeu Edmond, não tardará a sê-lo. Em todo caso, disse cadeirou-se, você fez bem em se apressar, rapaz. Ora, mas por quê? Porque Mercedes é uma moça bonita, e as moças bonitas não faltam pretendentes, ainda mais ela que é assediada por dezenas. É verdade, admitiu Edmond, com um sorriso que deixava transparecer uma ponta de preocupação. Sim, continuou cadeirou-se, e bons partidos, inclusive. Mas fique tranquilo, você vai ser capitão. Não vai passar pela cabeça de ninguém recusá-lo. O que significa, continuou Dantes, com um sorriso que mal dissimulava a preocupação, que se eu não fosse capitão... Ei, ei, exclamou cadeirou-se. Vamos, vamos, disse o rapaz. Faço uma opinião melhor das mulheres em geral, e de Mercedes em particular. Estou convencido, venho ou não a ser capitão da sua fidelidade. Ótimo, ótimo, disse cadeirou-se. É sempre uma boa coisa ter confiança quando vamos casar. Mas, por favor, acredite em mim, mocinho. Não perca tempo. Vá anunciar sua chegada e dividir com ela suas esperanças. Estou de saída, disse Edmond. Beijou o pai. Cumprimentou cadeirou-se com aceno e saiu. Cadeirou-se ficou ainda por um instante. Em seguida, despedindo-se do velho Dantes, desceu por sua vez e foi ao encontro de Danglars, que o esperava na esquina da rua Senac. E aí, perguntou Danglars, esteve com ele? Acabo de me despedir. E ele manifestou esperanças de ser capitão. Fala como se já o fosse. Quanta afobação, exclamou Danglars. Acho que ele está com um pouquinho de pressa demais. Diabos, parece que a coisa foi prometida pessoalmente pelo Sr. Morrel. Quer dizer que ele está feliz da vida? Eu diria até insolente. Já me ofereceu seus préstimos como se fosse um grande personagem. Quis me emprestar dinheiro como se fosse um banqueiro. E você recusou. Exatamente, embora eu tivesse muito bem podido aceitar, visto que foi eu quem coloquei em suas mãos os primeiros retalhos brancos que ele manipulou. Mas agora Dantes não vai mais precisar de ninguém. Vai ser capitão. Fez Danglars, mas ainda não é. Pois seria muito bem feito que ele não fosse, disse cadeirou-se. Caso contrário, não teremos mais como falar com ele.
Se nos empenharmos, disse Danglars, Edmond continuará a ser o que é, e quem sabe torne-se até menos do que é. O que foi que disse? Nada, estou falando sozinho. E ele continua apaixonado pela bela catalã. Loucamente apaixonado. Foi visitá-la, mas, ou muito me engano, ele terá problemas desse lado. Explique-se. Para quê? É mais importante do que você pensa. Por acaso gosta de Dantes? Não gosto dos arrogantes? Pois então, conte-me o que sabe a respeito da catalã. Não sei nada de muito concreto. Apenas vi coisas que me fazem crer, como eu disse, que o futuro capitão terá problemas nas cercanias do caminho das Vieles. O que viu, vamos, conte. Ora, vi que todas as vezes que Mercedes vem à cidade, ela chega acompanhada de um catalão alto e másculo, de olho escuro, pele vermelha, muito moreno e fogoso, a quem ela chama de meu primo. Verdade, e acha que esse primo a corteja. É o que suponho. Que diabos pode fazer um rapagão de 21 anos com uma bela garota de 17? E você disse que Dantes foi até os catalães. Vi com meus olhos. Poderíamos ir para o mesmo lado, sentar no La Réserve, enquanto tomamos um copo de vinho de Málaga, aguardar as notícias. E quem vai nos dar essas notícias? Ficaremos na beira da estrada, e pela cara de Dantes saberemos o que aconteceu. Fechado, disse Caderousse. É você que vai pagar. Naturalmente, respondeu Danglars. E ambos dirigiram-se num passo rápido para o local mencionado. Assim que chegaram, pediram uma garrafa e 2 copos de O Velho Famille. Acabara de ver Dantes passar. Não fazia 10 minutos. Certos de que Dantes estava nos catalães, sentaram-se sob a folhagem nascente dos plátanos e dos sicômoros, em cujos galhos um alegre bando de passarinhos cantava, um dos primeiros belos dias da primavera.